Oi, gente, tudo bem? Vamos começar uma aulinha de texto e redação. Então, pegue o material de vocês. Vamos lá para a página 40, fazer uma correção da atividade, né? Não coloquei o texto, senão ia ficar bem extenso, né? Vocês têm um livro, vamos começar a corrigir aí. Coloquei só o comecinho aqui, né? Título: Leitura sem livraria. Deu para perceber pela imagem do texto que se trata de uma página de internet, né? Tem aqui a barrinha, né, do endereço, né? Então, é uma representação de uma página de internet. O número 1. O texto lido é um editorial. Agora eu vou falar sobre o editorial para vocês. Por esse motivo, apresenta em sua introdução um ponto de vista sobre um tema ou um assunto. Letra A. Identifique o tema discutido nesse texto. O tema é que é um crescimento dos livros digitais, das plataformas digitais, as vendas de livros pela internet e a pouca procura de livrarias físicas, né? Ameaçando a existência de livrarias físicas. O editorial apresenta o posicionamento do jornal ou revista que o assina. Qual é a posição do jornal, o Estado de São Paulo, sobre o tema proposto? O jornal concorda com a ideia. As livrarias físicas proporcionam uma experiência única. Qual seria essa experiência? É você chegar, entrar, pegar o livro, né? Pegar mesmo, igual o goiano, deixa eu ver, pegando. O jornal concorda com isso. E também ele entende que as lojas virtuais também proporcionam uma certa comodidade, né? E também há um certo crescimento nessa procura. Em quais parágrafos identifica-se a introdução do texto? Nos dois primeiros. Tá? Os parágrafos, a introdução, a apresentação do assunto é no primeiro ou no segundo. Nesse caso, primeiro é segundo ou só no primeiro. Nesse caso aqui, é nos dois primeiros. Vamos para a próxima. De acordo com o editorial, no nosso país apresenta um número suficiente de livrarias? Explico. Não tem. De acordo com a Unesco, né, é uma livraria para cada 10 mil habitantes. No Brasil, há uma livraria para mais ou menos 65 mil habitantes, né? Vamos arredondar aí. O que esses dados revelam com relação à leitura no nosso país? Que o brasileiro lê pouco, né? Então, resume isso. Número 3. No texto, o especialista em livros digitais, afirma que as lojas de livros não conseguirão sobreviver e vão desaparecer. Por que ele acredita nisso? E que eu pulei uma, né? Letra C. Identifique quais das regiões brasileiras apresentam o maior número de livrarias. A maior número de livrarias é na região sudeste e a menor em número é na região norte. Aí mostra que há uma desigualdade em relação à leitura. Voltamos para número 3, né? No entanto, no texto, o especialista em livros afirma que as lojas de livros não conseguirão sobreviver e vão desaparecer. Por que ele acredita nisso? Por causa do avanço da tecnologia, né? Os livros digitais estão dominando o mundo. Isso já é um dado real. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, né? Uma rede de livraria que fechou um montão de lojas, né? Em quanto tempo ele acredita que a migração para os e-books, que os livros digitais, não vão ocorrer? Ele diz que, segundo ele, né, 3 anos após a chegada dos livros digitais em um país, o livro deve cair. Então, já está acontecendo. Exemplos, o editorial apresenta para afirmar que as livrarias físicas sofrerão com o crescimento dos livros digitais. Ele deu o exemplo lá dos Estados Unidos, as experiências pelas quais passaram as livrarias nos Estados Unidos. O editor e crítico literário Scott Eyman apresenta um posicionamento favorável à manutenção das livrarias físicas. Que argumento ele utiliza? Ele diz que as livrarias físicas, as lojas físicas, permite que nós, né, consumidores, leitores, podemos ir e descobrir os livros.
né? É aquilo que eu falei agora, a gente pode chegar, pegar, manusear o livro, e o livro digital não nos permite isso. Assinale a estratégia utilizada pelo editorial como forma de defender seu posicionamento. Dados estatísticos, opiniões de especialistas no assunto e dados comparativos, tá? Essas são as respostas. Ao longo do editorial são apresentados diversos argumentos. Observe alguns fatos apresentados no texto e em seguida transcreva as opiniões que podemos perceber por meio das leituras. Percebi que alguns de vocês não responderam essa questão. Era só pegar a opinião da pessoa e colocar aqui na frente. Ó. Por que as pessoas acreditam que o setor livreiro continua acreditando que as livrarias físicas preservarão sua relevância e seu atrativo? Por que as pessoas acreditam nisso? Porque as livrarias físicas oferecem uma experiência cultural única, aquela de manusear o livro. Já há alguns anos, a experiência das livrarias dos Estados Unidos era apreensão no mundo. No primeiro momento, o crescimento das grandes cadeias de livraria levou à barrocota milhares de pequenas livrarias. Então, a crise das livrarias estadunidenses está ainda longe de ser superada. Pelo número de livrarias no país, há espaço para o setor de livros digitais e livrarias virtuais. Se for pela vontade dos leitores, as livrarias físicas devem durar para sempre. Por que apresentar argumentos é essencial em um editorial? Porque os argumentos servem para defender e comprovar as ideias propostas, a fim de convencer, persuadir o leitor. Então, quando eu coloco argumentos, eu passo credibilidade para a informação. Leia novamente o último parágrafo do editorial. Leia uma conclusão do texto. Veja a seguir as formas como uma conclusão pode ser feita. Assinale aquela que corresponde à utilizada no texto. É a do meio. Deixa eu tirar aqui. Retomada dos principais aspectos apresentados no texto, enfatizando o posicionamento do jornal que o assina. Os dados apresentados no artigo de opinião são de 2014. Como você vê, aqui, a situação das livrarias e dos livros impressos hoje. Pessoal, essa pergunta. Como eu disse agora, hoje, em poucas livrarias, está reduzida. Porque esse editorial é de 2014, nós estamos no ano de 2020, né? Então, a situação está um pouco pior do que a informação que a gente tem nesse editorial. Cresceu o acesso ao número de livros virtuais, mas ainda há uma procura sobre os livros impressos, ainda não zerou. Eu acho que não vai acabar, não, porque o livro digital há um sério fator de, por exemplo, problema de vista, não tem como a gente fazer anotação, vai lá na página tal, não tem como a gente manusear. Didaticamente falando, igual nós na sala de aula, igual a gente trabalhamos agora com o nosso livro literário, no livro digital é um pouco complicado, né, a gente trabalhar isso. Então, por isso que ainda temos algumas livrarias. O volume diminuiu mesmo, mas não zerou. Então, se for o caso, dá uma pesquisada para saber que número nós temos aí nessas informações. O editorial, vou falar agora do que é um editorial, porque a gente vai ter uma atividadezinha sobre isso também. Ele é um texto, tá? Dissertativo e argumentativo. É produzido por meio de comunicação como jornais e revistas. Ele é publicado lá. Ele tem o objetivo de informar, trazer informação para a gente, mas sem obrigação de ser neutro. Por ser jornalístico, a gente pensa o seguinte: não é obrigatório ter opinião. Ele tem que ser imparcial. Não. Ele traz sim opinião de quem o assina. Ou o nome da revista, ou o nome do jornal, ou até o nome da pessoa que está escrevendo. Eu acabei de falar aqui, né? É um texto mais opinativo do que informativo. Ele traz mais a opinião da pessoa, ou a posição da pessoa, ou do nome da revista, ou o nome do jornal, do que traz a informação em si. Possui um fato e opinião, conta o fato e traz mais opinião. O fato informa o que aconteceu e a opinião interpreta, e a opinião transmite a interpretação do que aconteceu. A questão da interpretação soma mais do que o fato em si. O que eu quero de atividade aqui de vocês?
Até quinta-feira, você vai pesquisar e colar no seu caderno um editorial de um jornal, de uma revista. Um jornal impresso ou popular, antigo, novo, enfim. Pega aí, pesquisa, cola no seu caderno, redação, e manda foto do WhatsApp do caderno colado. Posta o que vocês estão fazendo da mesma forma, rede social, marcando o perfil da escola, o meu perfil. Aí no YouTube foi liberado para vocês escrever o nome de vocês como chamada, tá? Tô verificando e lançando quem está fazendo as atividades. O que vocês estão fazendo, estão contando como nota, e quem não fizer, infelizmente, não tem como a gente avaliar. Então, coloque aí e não esqueça. Dia 30, quinta-feira, vocês vão pesquisar um editorial, um texto de editorial e colar no caderno, tá bom? Essa vai ser a atividade da semana. Então, beijinho, tchau, tchau, se cuidam, fiquem em casa.